Seja muito bem-vindo, aprendiz. Mais um dia, mais uma segunda-feira e você está aqui novamente para acompanhar, para receber um pouco desse meu transbordo, né? E eu sigo nesse processo cada vez mais desperto, eu acho que é a palavra. E posso dizer que eu nem comecei direito, né? Tem praticamente um mês que eu estou nesse processo, mas cada dia é um pouco mais. E aí às vezes eu fico pensando, né? Até quando que a gente vai ter novidades? E na verdade a fonte é infinita. As formas de você passar um conhecimento, elas são de acordo com cada um e você tem quantos indivíduos aí. E toda vez que você escuta a mesma verdade de uma fonte diferente ou de uma forma diferente também, essa verdade ela fica um pouco mais clara dentro da sua mente, dentro da sua realidade. E eu costumo dizer o seguinte, que a verdade ela é muito além do que a gente é capaz de absorver. E quanto mais a gente absorve essa verdade, mais controle, mais possibilidade, né? Isso é importante, mais possibilidade de governo a gente tem. Então, nessa segunda-feira, né? Como eu gosto de dizer, hoje oficialmente dia 7 de dezembro de 2023, uma quinta-feira, eu tô aqui novamente, né? Esse horário que para mim é bem no começo da manhã, acabei de assistir aí o Clube 459 e um pouco antes, né, eu acordei em torno das 4h30 aí, quando eu levantei, eu vim olhar o lado de fora aqui, que o dia já estava clareando e eu não sei qual é a sua motivação, mas para mim o nascer do dia, né, tanto o nascer do sol quanto a alvorada, aquela percepção do dia clareando, é um momento que me traz uma energia absurda, né? E eu fiquei rindo sozinho, né? A gente mora numa casa aqui, numa rua que ela é um pouco inclinada, então uma casa tem um desnível em relação ao outro. E eu subi, né, numa laje que a gente tem aqui na frente e eu fico de frente para o lado que nasce o sol e fiquei rindo sozinho, que apesar de ainda estar tá bem longe do local, né, que a gente quer morar realmente, eu percebi muitos motivos para ter gratidão, né? Gratidão porque a gente tem um teto, gratidão porque numa fase ruim a gente teve as pessoas que estenderam a mão de uma forma ou de outra, gratidão pelo nascer do sol absurdo, porque a gente tem aí uma lua minguante e ela estava no céu também, até tirei uma foto disso. E apesar de não ser um lugar, de ser um lugar no meio da cidade, que muitas vezes você está num lugar que, assim, aos seus olhos pode não ser o lugar mais agradável, ao seu gosto, né? Perante seus desejos, na verdade, o mundo é movimento. Então, se hoje você está onde você está e escolhe ficar parado, não importa se você está no seu paraíso pessoal ou se você está num lugar que você não gostaria. Se você escolher parar, você começa a perder o jogo. A gente já falou disso, né? Em relação à questão da escassez. A evolução ela significa movimento. A energia ela vem desse movimento, né? A energia de motivação, a energia de todos os hormônios que você tem que são produzidos, né, e despejados aí na sua corrente sanguínea, eles só funcionam diante de novas experiências. Então, se você se mantém no mesmo lugar, se você estagnar, até o seu sistema, como a gente diz, né, o seu sistema dopaminérgico, ele se adequa e você fica com aquela sensação de falta, com aquela sensação de escassez mesmo.
E você passa a perceber isso. Por quê? Porque a escassez ela está vindo atrás aí. A gente já comentou, você nunca vai conseguir eliminar a escassez. O que você consegue fazer é dar um passo à frente dela. E aí, quanto mais você adianta o seu movimento, quanto mais você acelera, mais distante você fica dessa escassez. Mas se você parar, cara, é a brincadeira da tartaruguinha, entendeu? E da raposa. Uma hora ela alcança você de novo. Então hoje, para mim, eu tive esse momento, né, de lucidez e de gratidão por acordar cedo. E para quem conhece um pouquinho aí do movimento, né, dos planetas, enfim, da questão das estações, a gente está indo para o solstício de verão. E o solstício de verão é o dia mais longo, né, aqui no hemisfério sul, né, onde a gente está aí na época que os dias eles vão amanhecendo mais cedo, né, o sol nasce mais cedo e ele se põe mais tarde, até o dia que, se eu não me engano, vai ser dia 22 ou 23 de dezembro. Então, para quem está acordando cedo aí para acompanhar o 459, já está assistindo a aula e o dia já está claro lá fora. E aí, quando você acaba, você já tem a sensação que você está a 1000 por hora para conseguir fazer as coisas. E para fechar com chave de ouro essa experiência que eu tive hoje de manhã, quando eu estava assistindo a aula, eu comecei a escutar um barulho de inseto voando, né? Eu fico de frente para uma janela ali onde tem meu escritório, e eu escutei o barulho de inseto voando, e eu não identificava da onde vinha. Então, quando acabar o 459, eu fui dar uma olhada, e na frente dessa janela, né, que é de vidro, e vira para o quintal ali para onde estava claro, tem uma cortina. E atrás da cortina, no vidro da janela, tinha uma abelha incansável ali, tentando seguir em direção à luz, né? Ao trabalho dela, ao dia dela. E ela batia no vidro e ficava voando para lá e para cá. Às vezes ela caminhava em cima do vidro e continuava a voar, tentar sair. E isso me deu mais um putz, né? De como são as coisas e como é muito fácil a gente se iludir com aquilo que a gente enxerga, e muitas vezes a gente não percebe essa barreira de vidro que impede a gente de ir para onde a gente quer. Você pode até estar achando que está na direção certa, mas muitas vezes barreiras que você não enxerga estão impedindo de você seguir. E você tem que buscar uma alternativa. Mas o mais importante, essa abelha não desistia, né? Ela insistiu, insistiu, insistiu. E aí, quando eu percebi que o processo dela eu poderia ajudar de alguma forma, eu simplesmente fui lá, abri o vidro da janela, né? E com um balançar da cortina ali, ela conseguiu achar o caminho aonde a janela estava aberta. Então, parece bobeira, mas eu tenho certeza que você que está nesse caminho, nessa busca, vai entender o quão representativa é uma cena como essa, né? O quanto a gente consegue, se tiver um pouco de sensibilidade, entender como as lições naturais elas servem para a nossa vida em N situações. E aí, uma coisa que eu estou aprendendo, né? E assim, já tá em vistas aí de eu entrar nesse processo, é realmente as questões das parábolas da Bíblia, né? Que é muito bacana você assistir o Pablo, porque ele coloca de uma forma muito simples tudo aquilo que está escrito. Ele traz, vamos dizer assim, ao tempo presente, todas as situações que você encontra na Bíblia, e fica muito fácil entender que o ensinamento está lá, que todos os códigos estão lá. E de certa forma, se você seguir esses códigos, a prosperidade, né, a riqueza, tudo isso, elas são consequências naturais da sua forma de agir, da sua forma de viver de modo geral. E aí eu volto, né? Nós, eu e vocês, meus irmãos, né, somos filhos de Deus, feita a sua imagem e semelhança, essa é a nossa identidade. E o nosso propósito, a gente pode falar de uma forma resumida, que é governar e servir
quando você começa a seguir esses códigos, tudo o que vem em função das suas atitudes é munição para você continuar vivendo esse propósito. Então, se você tem como objetivo atingir riqueza, atingir poder, atingir o destaque, né, o sucesso, você, usando os códigos, você vai chegar lá. Com certeza você vai chegar onde você quer. Porém, se o teu objetivo é chegar em algum ponto, a hora que você atingir esse ponto, o único caminho que vai restar é para baixo. Eu já comentei que quando você está vendo o cume de uma montanha, e se você é um escalador, né? Quando você chega lá e você acha que é só isso, a sua vida, a partir dali você vai ter que descer para escalar uma outra montanha. Então, acho que se você entender que a beleza e o prazer, né, o conhecimento, ele está na jornada, e essa jornada ela é infinita, porque o que se tem para viver e para conhecer é infinito. Infinito é só a nossa vida aqui, né? Por isso que a gente tem que fazer, ser um gestor de muita eficiência para poder aproveitar ao máximo. Mas quando você percebe isso, você não vai parar diante de uma conquista. Você vai usar essa conquista como munição, como exemplo, né? Como energia para poder continuar evoluindo. E aí vem também a segunda chave, né? Que é o segredo para você continuar nesse processo é transbordar. Então, todas as experiências que você teve na vida, elas são a base para você poder ajudar as outras pessoas a sair da onde elas saíram. Então, as coisas ruins que aconteceram, né, e que marcaram muitas vezes a sua vida, que estão lá no seu passado, que é o seu livro de consulta para algumas vezes, né? Você não tem que ficar olhando para lá, mas serve como uma referência. Se você pegar isso que você passou e usar no seu transbordo, com certeza alguém vai se beneficiar disso. Alguém vai encontrar, como aconteceu com a nossa amiguinha Belinha aqui, você vai ser aquela pessoa que vai abrir uma janela para ele e ele vai poder seguir o caminho que ele tanto quer. Porque muitas vezes as pessoas enxergam uma saída, né, ou uma solução adequada, elas podem ir para a luz, elas podem ir, né, voltar para o lugar certo, mas elas estão bloqueadas por alguma coisa que elas não percebem. E você é uma pessoa que já passou por isso, pode pegar na mão dela ou pode ajudar ela a compreender aonde estão essas crenças, aonde isso está bloqueando. E com certeza a gratidão e os resultados que ela tiver, mais uma vez, por uma questão das leis do investimento, que afinal de contas, se você parar para pensar, Deus é o maior investidor que existe, você acaba recebendo de volta uma parte dessas conquistas, né? De tudo que essa pessoa emanar. E isso vale para o bem ou para o mal, tá? Porque se você for lá e contribuir para a queda de alguém, contribuir para a dor, para o sofrimento, você está investindo nisso em relação a essa pessoa, a essa situação, e com certeza, de alguma forma, isso vai voltar para você. Então, a vida, ela é uma vida de investimentos. Deus, ele investiu em cada um de nós, né? E disponibilizou as mesmas capacidades, com experiências diferentes. Então, se a gente vive em comunidade, é porque é a forma que Deus encontrou de poder atingir ou transbordar o maior número de experiências, e o compartilhamento disso é o que leva um grupo a ir muito mais longe, né? Então é importante sim você entender que você é um ser sociável, mas essa sua associação com as pessoas não pode estar baseada na sensação de falta, na sensação de solidão, porque você nunca está sozinho, sendo filho de quem você é. Mas quando você ajuda os outros a evoluírem e tem isso como princípio,
para viver numa sociedade, para transbordar, todo o resto vai andar muito mais rápido. Você começa a acelerar as coisas, né? Então, foi até um dos temas que a gente comentou, né? A diferença entre pressa e aceleração. Quando você tem pressa, você pula etapas. Quando você tem pressa, você quer chegar logo no resultado e não cumpre as etapas que você tem que cumprir. E aí, o resultado disso vai ser a queda, vai ser a ruína. Porque não adianta você querer chegar no topo construindo, né, um prédio, você querer chegar logo no topo deixando de fazer as colunas. Você começa a levantar uma ou outra, mas se não for o suficiente, quando você chegar mais para cima, esse prédio vai ruir. Por quê? Porque você tem pressa de chegar lá no topo. Agora, se você compreende que você acelerar é o fato de gerir melhor os recursos que você tem, com certeza tudo o que tem que ser feito vai acontecer de uma forma mais rápida. Só que aí tem um segredo, né? Que é importante você entender. E esse segredo ele tem a ver com uma outra aula que o Pablo passou, falando de BLN, que é a base lógica natural. E a natureza ela tem um processo para realizar as coisas. E tudo que é natural, ela cumpre o Cronos. Todo o processo da base lógica natural, ele tem o tempo certo para acontecer. Então, assim como uma gravidez, ela tem o tempo ideal de 9 meses, não adianta você tentar ter pressa e tirar um bebê com 4 meses da barriga. Se você tirar ele com 7, 8 meses, ele é considerado precoce. Você tem que ter uma série de ações e atitudes para suprir essa pressa que aconteceu. Então, todo o processo natural, ele tem o tempo certo para acontecer. Uma semente, ela tem o tempo certo para acontecer. Uma árvore, ela tem o tempo certo para crescer e dar frutos, né? E antes de tudo, essa árvore, ela desenvolve toda a questão das raízes, ela desenvolve a base para poder crescer e se transformar num grande sombreiro ali, né? Numa coisa gigantesca. E tudo começou com uma semente e essa semente ela respeita o tempo. Por quê? Porque esse é um processo natural. Mas todo processo que é artificial, a gente pode acelerar ele. E isso tem a ver com a sua prosperidade. Isso tem a ver com os dias de hoje, que a gente vive um mundo muito mais tecnológico, um mundo onde o homem foi capaz, né, depois de muito aprendizado de si mesmo, a conectar com ideias que já estão nesse plano superior, né, porque afinal o plano das ideias, o plano espiritual, ele já tem todas as plantas, ele já tem todos os projetos, e o que a gente precisa é acessar e começar a realizar isso na Terra. E todos esses processos, eles são suscetíveis à aceleração. O que significa isso? Que se você conseguir, né, se você desenvolver a capacidade de gerir recursos da melhor forma possível, você consegue acelerar tudo que é artificial e com certeza os seus resultados vão chegar muito mais rápidos. Como que você faz para acelerar esses processos? Na maioria das vezes, isso está relacionado à gestão, principalmente de pessoas. Então, à medida que você transborda em conhecimento, né, de todos os níveis e treina pessoas para fazer esses processos de uma forma mais eficiente, você começa a formar um grupo que vai ter resultados exponenciais. E isso se reflete ou tem como consequências resultados excepcionais para todo mundo. Então, aprendiz, eu acho que uma lição extremamente importante que a gente tem que pegar é o que eu preciso para aprender a gerir pessoas e recursos.
e eu acho que, falando até um pouco por experiência própria, você tem que aprender a gerir a si mesmo e a otimizar os seus próprios recursos, a sua vida, a sua casa. E a partir desse momento você começa a entender, né, o que pode ser feito do lado de fora. Então, ninguém dá aquilo que não tem. Como que você vai trabalhar e ajudar os outros a se organizarem se você não é uma pessoa organizada? Como que você vai ajudar os outros a se equilibrarem emocionalmente se você não tem essa sabedoria, se você não viveu essa experiência? E aí uma coisa que eu gosto de dizer em algumas situações, né? Alguns já sabem aí, eu me formei em física. E quando você vai estudar física, existem ali as leis do movimento. E se você muitas vezes pegar um professor ou alguns professores de física aí que eu já conheci e pedir para ele explicar as leis do movimento, ele vai te falar tudo de força, aceleração, velocidade, inércia, colisão, né? Então ele explica que quando um corpo bate na parede, você joga uma bola na parede, o ângulo de entrada é igual ao ângulo de saída, e vice-versa. Ele te explica tudo isso. E aí você convida essa pessoa, esse professor, para jogar bilhar, né, ou sinuca, cada um tem um jogo aí, mas enfim, você coloca ele numa mesa e ele não consegue sair de uma situação de sinuca usando a tabela. Então, uma coisa é você não ter habilidade para realizar, mas outra coisa é você disseminar um conhecimento que supostamente você domina, só que você não usa ele na prática. E aí, o que acontece é exatamente isso quando você vem aqui num vídeo como o meu, ou como o do Pablo, ou como o do Bruno Gimenez, ou como de qualquer outro mentor que você escolha ou se identifique, e fica assistindo, acumulando conhecimento e não coloca isso em prática. E aí é que fica a lição mais importante, entendeu? É preciso transbordar. Por quê? Porque você é um rio. E a sabedoria, o movimento, os resultados, eles vêm da fluidez desse rio. E todo rio, ele vai desaguar em algum lugar. Então você tem que ser um afluente de alguém. Você tem que ser a fonte de conhecimento e de experiências de outra pessoa. Porque só assim a gente alimenta essa malha e isso leva mais conhecimento, mais profundidade e traz mais resultados para todo mundo. Então, eu já disse também em outro vídeo, a sabedoria de Deus é infinita. A energia que Deus dá para a gente, ela é infinita também. Só que o que a gente não percebe, né? As riquezas desse mundo, elas são infinitas. Só que o que a gente não percebe é que a gente precisa acessar tudo isso. Então, quando você pensa que a única forma de você ter resultados, né, ou, por exemplo, adquirir riquezas é tirando de alguém, se a sua mentalidade é para eu ficar rico, alguém tem que ficar mais pobre, ou eu estou ficando pobre porque tem alguém roubando a minha riqueza, você está vivendo num mundo que é uma represa, que é um ambiente fechado, aonde não entra mais energia. E com isso, sim, para alguém subir, vai ter que subir pisando na cabeça de outro. Para alguém ficar mais rico, vai só conseguir isso se poder tirar, se tirar de alguém ou tomar de alguém, né? Mas quando você pensa e age dessa forma, você não está conectado com a fonte. Você não está percebendo que, na verdade, essa vida é um grande rio. E se você ficar conectado a ele, você vai receber sempre mais energia. Você vai receber mais informação, mais aprendizado. Só que você não pode ser a represa. Você tem que transbordar isso. E aí, nessa fluidez, você percebe que quando você tem ideias novas, você vai lá, escava o chão, encontra alguma matéria-prima, processa essa matéria-prima, gera valor, agrega valor a ela, você aumentou a riqueza do mundo. Então, quando você pega esse conhecimento, você processa ele, você assimila, coloca em prática e transborda, você está aumentando a riqueza do mundo.
E é por isso que a gente tem um mundo que está cada vez mais próspero. E não adianta dizer, que tem guerra, tem um monte de coisa. Tudo bem, mas olha para trás. 20 anos atrás a gente não tinha a internet que a gente tem hoje. 50 anos atrás a gente não tinha essa tecnologia de poder estar aqui em qualquer lugar do mundo e você comunicar com outra pessoa do outro lado do mundo instantaneamente. 100, 200 anos atrás a gente não tinha os processos e a possibilidade de nos movimentarmos com a facilidade que a gente tem hoje, seja na cidade, seja através do ar, do mar, etc. Então, é inegável que pessoas evoluídas estão trazendo mais riqueza para a Terra. Através do quê? Através de transbordar esse conhecimento, através de pegar e praticar esse conhecimento. E essa é a sua missão, como filho de Deus. Essa é a sua missão como governante. E aí é uma regra do jogo. Você é um ser que precisa de controle. A sua vida precisa de governo. E se você não está governando, alguém está governando a sua vida por você. E aí os resultados não vêm para você. Você vai ser só massa de manobra para poder outros atingirem os resultados dele. Então é isso, aprendiz. Bastante informação aí para você assimilar, né? E eu espero que nessa segunda-feira você tenha tido vários puts nessa sua mente, que muitas chaves aí venham a virar e abrir essas trancas, né? Que venham a mudar essas crenças para você se tornar mais um membro nesse processo de enriquecimento do mundo. É isso? Então partiu aproveitar nossa segunda-feira. Fui!